Olá, queridos alunos, tudo bem? Meu nome é Heloísa, como muitos de vocês já sabem, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a prisão preventiva, que está sendo aí o assunto do momento, né? Dada a prisão preventiva decretada em relação a determinados políticos que vão presos e depois são liberados por meio de habeas corpus. A prisão preventiva, ela é uma espécie de prisão processual ou de prisão cautelar, também chamada. E ela pode acontecer em qualquer fase, tanto da investigação criminal, em meio do inquérito policial, como durante o processo. Então a gente fala que a prisão preventiva, ela é uma prisão forte, ao contrário de outras prisões cautelares, como por exemplo, a prisão em flagrante ou a prisão temporária. Na prisão preventiva, a prisão preventiva ela pode se estender por um período de tempo bem maior. E ela pode perdurar durante todo o processo de conhecimento. Quais são os requisitos da prisão preventiva? Então, nós temos os requisitos positivos, que estão nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, e nós temos o requisito negativo, que está no artigo 314 do Código de Processo Penal. Então, para que determinada pessoa seja presa preventivamente, ela tem que atender, o caso dela tem que atender os requisitos do 312 e 313 e não pode recair no requisito do 314. Vamos ver rapidinho quais são esses requisitos? 312. O 312, ele começa falando que para que a prisão preventiva de alguém seja decretada, é necessária a prova da materialidade e os indícios de autoria. Cuidado com isso. Prova da materialidade. A materialidade do crime deve estar comprovada. Por exemplo, se trata de um caso de homicídio, como que eu vou comprovar a materialidade desse crime? Através do exame de corpo de delito. E indícios de autoria. Por quê? Porque a prova da autoria ela será feita ao final da instrução penal. Além disso, ainda no 312, a prisão preventiva ela deve ser decretada em uma dessas situações: para a garantia da ordem pública, para a garantia da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Ela tem que atender uma dessas hipóteses. Parágrafo único. No caso do descumprimento de outras medidas cautelares, como por exemplo, tornozeleira eletrônica. A pessoa que está com tornozeleira eletrônica, mas tira essa tornozeleira ou coloca no pé de um cavalo, no pé de um outro animal, de alguma forma frauda o uso da tornozeleira eletrônica. Aí também o juiz, pelo parágrafo único do 312, ele pode decretar a prisão preventiva. Só isso, professora, que precisa para decretar a prisão preventiva? Não! Então, nós temos também os requisitos do 313. Além de todos esses requisitos do 312, prova da materialidade, indícios de autoria, garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e assegurar a correta aplicação da lei penal, nós também temos os requisitos do 313. Vamos a eles? Pena máxima maior do que 4 anos, ou réu reincidente em crime doloso, réu investigado ou acusado, reincidente em crime doloso, ou ainda nos casos de violência doméstica, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência colocadas pelo juiz. E aí, dentro do âmbito da violência doméstica, nós vamos ter tanto os casos da Lei Maria da Penha, como outros casos de violência doméstica, principalmente contra a mulher, contra crianças, contra idosos e contra portadores de necessidades especiais. Parágrafo único do 313. O juiz também pode decretar a prisão preventiva quando ele tiver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando ela não fornecer elementos suficientes para esclarecer essa identidade civil. Então, um exemplo, um delegado prende em flagrante alguém que está sendo acusado por fraudar documentos públicos, uma falsidade material de documentos públicos, e essa pessoa apresenta um RG. E ele não sabe se esse RG
é verdadeiro ou é falso, porque essa pessoa ela está sendo imputada de fraude de documentos públicos, falsificação de documentos públicos. Então, nesse caso, ele pode requerer ao juiz a prisão preventiva para que ela seja decretada. Ou então, quando a pessoa não tiver aí elementos suficientes, não fornecer nenhum elemento suficiente para esclarecer a sua identidade civil. Esses são os requisitos positivos, 312 e 313. E nós temos o negativo, que está no 314. Qual que é o requisito negativo? Todas as cláusulas de exclusão da ilicitude. E quais são elas? Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Essas são as que estão previstas no Código Penal. E nós também temos a questão do consentimento do ofendido, que embora não esteja prevista no Código Penal taxativamente, ela é aceita por parte da doutrina e também da jurisprudência. Portanto, se a pessoa praticou um fato típico e antijurídico, mas esse fato típico ele não é antijurídico por conta de uma dessas causas da exclusão da ilicitude, essa pessoa também não poderá ter a sua prisão preventiva decretada. Era isso, gente. Um pouquinho mais sobre prisão preventiva. Aguardem aí que vão vir mais dicas sobre temas importantes do direito penal e do processo penal. Direito penal é muito mais legal, processo penal também é legal. Um beijo e uma ótima semana para vocês.